Que alegria, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui, hoje é sexta-feira, 1º de março. Nós estamos iniciando a recapitulação dessa lição abençoada, com a lição de muito aprendizado, de muita alegria, de fortalecimento do nosso coração. Estudamos a lição número 9, Bendito que vem em nome do Senhor. Não deixe de participar daqui do Canal e Família. Você tem feito do Canal e Família seu ministério, você tem orado junto conosco no projeto Ore Comigo. São tantas as pessoas que têm pedido orações aqui. Não esqueça de orar, deixar uma mensagem de esperança no comentário daqueles que fizeram pedido de orações. Isso é muito importante, isso fortalece a nossa vida. Nós, como dissemos, estamos na lição número 9. Ela apresentou o verso para memorizar, que diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Referindo a Jesus Cristo, que nós aceitamos como a pedra angular do nosso edifício espiritual. Salmo 118, verso 22 e 23 é a referência bíblica. Vamos, então, para começar o nosso estudo, fazer a oração pedindo a presença de Deus. Oremos. Bondoso Pai, querido Deus, muitíssimo obrigado por esse estudo maravilhoso que tivemos. Aceita a nossa adoração, a nosso estudo, a nossa consagração ao Senhor. Nos conduz nessa recapitulação e que essas mensagens abençoem a todos os que estiverem conosco nesse canal. É a nossa oração e pedido em nome de Jesus. Amém. No estudo desse sábado, nós tivemos a oportunidade de estudar sobre a obra, sobre a vida de Jesus Cristo revelada no livro dos Salmos. E nesse sábado nós tivemos também, a lição colocou em tópicos aqui, o que nós podemos observar nos Salmos a respeito de Jesus. Entre eles estão a divindade de Cristo, a sua filiação, temos também o seu sofrimento, temos os aspectos proféticos da sua vida também revelado no livro, assim como a sua morte e a sua ressurreição. Então, nessa semana, nós estudamos sobre a vida e a obra de Cristo no livro dos Salmos. E na continuação do nosso estudo, foi apresentado ali nessa introdução ao tema a história dos discípulos a caminho de Emaús, quando Cristo, após ser ressuscitado, aparece para eles e aponta nos Salmos as evidências de que Cristo era o Messias. Eles estavam ali consternados, impressionados com tudo que eles haviam vivido naqueles últimos dias, e Jesus mais uma vez aponta para as Escrituras. Dessa vez, no livro dos Salmos, a revelação da sua autoridade, de que ele era o Messias que deveria viver, morrer e salvar toda a humanidade. E a lição concluiu mostrando os tipos de Cristo Jesus que é apresentado nos Salmos, alguns títulos que é apresentado a Jesus nos Salmos. Por exemplo, alguns Salmos apresentam Jesus como rei, como juiz, Jesus orando como um sacerdote. Enfim, foram mensagens de esperança que estão registradas nos Salmos e que nós tivemos a oportunidade de estudar através dessa lição. E no estudo desse domingo, dia 25 de fevereiro, Divino Pastor Abnegado, nós tivemos a oportunidade de aprofundar a compreensão da semana, apresentando Jesus como o verdadeiro pastor de cada um de nós. E a lição começou mostrando esse estudo, introduzindo a imagem de Jesus como esse pastor divino, esse pastor que orienta as ovelhas, que cuida das ovelhas, que desenvolve um relacionamento de proximidade, de confiança, de tal maneira que as ovelhas respondem ao seu chamado e vivem uma vida de comunhão com o pastor. Uma imagem que transmite o cuidado de Deus por cada um de nós. Essa metáfora de Jesus Cristo como bom pastor nos levou a entender através do estudo que nós somos propriedade de Deus e que essa propriedade é constituída
na base da criação, foi Deus quem nos criou, e na base da aliança divina de salvação, em que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos resgata para ele. Nós vimos também que os reis de Israel eram considerados também pastores de seu povo. Mas, como nós já sabemos, a maioria deles falharam nessa missão. E a lição nos mostrou que apenas Cristo, de fato, desempenhou esse papel, sendo o nosso bom pastor. A seguir, o nosso estudo ampliou a compreensão dessa metáfora a respeito do relacionamento estreito que o pastor tem com suas ovelhas, dizendo que o rebanho reconhece a voz do pastor, trazendo a ilustração de pastores que até os dias de hoje no Oriente Médio conduzem seu rebanho, conseguem tratar ali do rebanho pela voz, pelo chamado. Assim nós também devemos reconhecer o chamado de Cristo para cada um de nós no nosso dia a dia. Nós vimos ainda que as aflições deste mundo, as dificuldades, podem fazer com que muitas vezes nós, como ovelhas, pensemos que o pastor nos abandonou. Mas nós sabemos que isso não é verdade. O nosso pastor, Jesus Cristo, deu a vida por cada um de nós. Então, essa é uma mensagem de esperança que nós aprendemos na lição de hoje. E no estudo dessa segunda-feira, trabalhou o título O Messias Sofredor, nós tivemos a oportunidade de estudar alguns salmos. Esses salmos que relatam a agonia, o abandono do Messias. O Salmo 42, o 88, o 102. Mas também nós tivemos a oportunidade de ver o Salmo 22, que é uma profecia messiânica direta. Tem a ver com Davi, foi escrita por Davi, mas o cumprimento dela, de fato, acontece em Cristo Jesus. Inclusive, pai, o verso 1 do Salmo 22, que nós lemos, na cruz Jesus orou, né, com as palavras desse salmo. Na sequência desse estudo, nós pudemos entender um pouco mais da dimensão, da gravidade do sofrimento de Cristo. Quando na lição nós vimos que nós podemos medir esse sofrimento de Cristo pela proximidade que Jesus tinha com o Pai. Ele mesmo fez referências dizendo que ele e o Pai são um, né, que eles eram próximos, e ele era mesmo. E ao carregar o pecado, o peso dos pecados de toda a humanidade, além desse sofrimento esmagador que ele estava sentindo, muito se devia também ao afastamento que ele sentia de Deus, que o pecado faz separação, né, com Deus. E ele sentia ali aquele abandono, aquela sensação que ele nunca tinha sentido. Esse foi um ponto importante do nosso estudo também. E, Júnior, mas é importante, né, Júnior, é que, embora ele sentisse isso, ele confiou em Deus. Ele sabia que o Pai estava ali aonde sempre esteve. E isso é maravilhoso. Seguindo no nosso estudo, nós vimos também que no Salmo 22, nós encontramos algumas imagens, né? E a lição ampliou isso, esse conhecimento para nós. Nós temos imagens ali de touros, leões, de cães bravando, né? Então, tudo isso simbolizava os escárnios, o sofrimento que o mestre sofreria naqueles momentos finais ali da sua vida. Inclusive, no verso 18 do Salmo, dizem que os soldados dividiriam as suas vestes. E nós vemos no relato lá em Mateus que isso aconteceu de fato, né? Então, nós podemos ter essa compreensão dessas imagens, dessas figuras nesse salmo. E nós tivemos a oportunidade de concluir estudo desse dia, na segunda-feira, abordando a compreensão de que aquele Messias sofredor que é descrito e que é rejeitado, é zombado, agora ele paga o preço da redenção lá na cruz e após a ressurreição, ele é glorificado, ele passa a ser a fonte de salvação para a humanidade. No estudo dessa terça-feira, nós tivemos a oportunidade, né, de estudar sobre o assunto da aliança que Deus fez com Davi, a aliança davídica, né?
E a lição começou nos mostrando que essa aliança, ela prometia o apoio eterno à linhagem de Davi, né, e ao povo de Deus. E nós vimos que essa aliança, ela foi estabelecida sobre o juramento de Deus e a fidelidade do povo a Deus. Mas nem sempre foi assim. Até os mais devotos reis de Israel falharam, né? Falharam na sua fidelidade para com Deus. Inclusive, nós vimos que o Salmo 89, que era um salmo de lamento, né? O salmista lamentava pelas bênçãos que haviam sido prometidas nessa aliança. Né? E nós teria a pergunta, será que Deus teria se esquecido dessa aliança? E nós tivemos a compreensão que não, foi a infidelidade do povo que fez com que eles se distanciassem de Deus. Ali, um ponto importante do nosso aprendizado é que essa promessa da perpetuidade da linhagem de Davi no trono, ela vai se cumprir em Jesus. É claro que qualquer um dos humanos, né, Davi como humano, os reis como mortais, não poderiam cumprir essa perpetuidade, mas ela se cumpre a partir do momento em que Jesus vem da linhagem de Davi, né? Ele é o rei eterno, ele é o nosso rei supremo. Nós tivemos a oportunidade de ver, como o Alexandre falou, que Israel, e através dos seus líderes, falharam na aliança com Deus. Mas Deus permaneceu fiel à sua aliança, né? E alguns salmistas, olhando essa infidelidade do povo de Deus, vão mostrar que Deus está virado com seu povo. Eles olhavam e diziam, Deus está irado com seu povo. E é lógico que o salário do pecado é a morte. Sempre vai haver uma consequência. E muitas dessas consequências, Israel pagou amargamente por isso. Mas a lição nos apresenta que essa ira de Deus, que seria o juízo de Deus, não são eternos. Não é uma vez você desagradou a Deus, então você fica eternamente alienado da sua aliança. Pelo contrário, Deus tem o prazer em salvar um pecador arrependido. E a lição mostra isso de uma maneira fantástica. E a esperança renovada vem da convicção de que Deus se lembrar da sua graça. Então, toda vez que um pecador se arrepende, Deus oferece a graça para que ele possa viver uma vida renovada. Além do perdão, da misericórdia, da graça de Deus, nosso estudo mostrou também os propósitos divinos, eles se cumprem, né? A expressão que a lição traz aqui é que os propósitos divinos são imutáveis. Então, mesmo o lado humano dessa aliança, tendo falhado, tendo descumprido essa aliança, Deus, ele permanece nos seus propósitos imutável. Então, essa aliança se cumpre em Jesus Cristo. Nós finalizamos, né, o nosso estudo sobre a compreensão de que Jesus Cristo, o filho de Davi e o Messias, ele foi chamado como primogênito de toda a criação. E a lição concluiu dizendo que esse título, primogênito, significa honra e autoridades especiais. Então Jesus ele foi colocado num lugar de destaque no reino de Deus, no reino eterno. E é esse Deus maravilhoso que nós servimos, que intercede por nós e que é fiel à sua aliança, que nós também possamos ser fiéis a ele. No nosso estudo desta quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de estudar no livro dos Salmos Jesus retratado como nosso rei, o rei eterno. Você já deve ter observado que durante a semana Jesus foi retratado de diferentes maneiras no nosso estudo. Nós vimos ele como bom pastor, nós vimos como Messias, sofredor, e hoje nós vamos vê-lo como rei. Nós vimos ele como rei. A lição começou dizendo que Deus, o Pai do Messias, aponta para a coroação do rei quando ele é adotado na aliança divina. Então, nós podemos observar nos salmos, aqui vários salmos, tratando dessa entronização de Jesus no reino celestial. Desde a sua ressurreição, da sua ascensão, e até a ele se assentar-se à direita. Essa expressão, sentar-se à direita, nós vimos que simboliza
a honra e a autoridade sem precedentes dada a Jesus no reino celestial. No nosso estudo, nós podemos perceber várias expressões que são trazidas para dar significado, né, dar sentido a essa lição, a esse estudo que nós estamos fazendo, e elas aparecem no livro dos Salmos. Outra expressão que também foi estudada é colocar os seus inimigos no estrado dos seus pés, né, uma referência ao que os reis antigos faziam, né, de pisar sobre seus inimigos no pescoço, na cabeça, simbolizando a vitória na guerra, né, nas batalhas. E nós vimos que essa aplicação significa a vitória absoluta de Cristo sobre as forças do mal. E assim, lembrando que nós estudamos o plano da salvação. Então, por isso que Jesus foi apresentado de várias formas. Uma das formas que ele é apresentado nessa quarta-feira é como o rei. E o rei é apresentado tendo uma vara à sua mão direita. Por exemplo, o cetro dele. E a lição nos trouxe a informação de que esse cetro dele, essa vara, não é para nos meter medo, não é para nos destruir, mas é um símbolo de juízo. Então, no plano da salvação, o mundo será julgado. E no plano da salvação, todos os que aceitarem Jesus Cristo serão julgados e perdoados. Então, é uma mensagem de esperança para que, enfim, seja estabelecido o reino eterno do Messias. Na lição dessa quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de estudar o último aspecto de Jesus Cristo. Nessa semana nós estamos estudando o bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus Cristo foi apresentado para nós nessa quinta-feira como o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai ser dotado por Deus de uma realeza eterna, de um sacerdócio eterno. O sacerdócio dele está garantido pelo juramento de Deus. Então, ele tem bases muito mais profundas do que qualquer um sacerdote que já existiu. Tanto o próprio Melquisedeque, que era um rei, mas era um ser humano também, sacerdote, como os sacerdotes levitas, que envelheciam, morriam e eram substituídos. E na sequência, nós pudemos compreender qual é essa referência que foi trazida para o nosso estudo. A tal ordem de Melquisedeque, né? Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vimos que Melquisedeque, além de rei em Salém, ele também atuava como sacerdote. E isso não era usual, não era comum naquela época. A autora trouxe para a gente nesse estudo que normalmente os reis atuavam apenas como reis. Eles traziam sacrifícios, assim, ofertas, assim como todo o povo, para que os sacerdotes, eles sim, ministrassem diante de Deus. Por isso, Melquisedeque aparece como um tipo, como um símbolo, uma representação do que Cristo faria por nós, do que Cristo é por nós. Além de nosso rei, ele também atua como nosso sacerdote diante de Deus. E no decorrer desse estudo, nós vimos outras características desse sacerdócio, que torna o sacerdócio de Cristo tão especial, tão superior. Isso mesmo, a lição, inclusive, finalizou nos mostrando isso, né? Alguns aspectos do sacerdócio de Cristo, em comparação ao sacerdócio terrestre, por que ele era superior? Né? E nós vimos aqui, por exemplo, que a base desse sacerdócio era feito sob o juramento divino, que não falha, né? O juramento humano falhou várias vezes. Né? Nós temos também outros aspectos aqui. O santuário ele é celestial. Esse sacerdote, Cristo, atua no santuário celestial, não no santuário terrestre. Outra característica, o seu sacerdócio não é afetado pelo pecado ou pela morte. Isso aqui era um ponto importante, porque, inclusive, o sacerdote, que era pecador, sacerdote humano, ele precisava oferecer sacrifícios por ele mesmo, além do que o povo trazia para ele. Né? Mas Cristo não é assim. Cristo é perfeito, é nosso sacerdote perfeito. Né? O seu sacrifício é perfeito. E, por fim, esse sacerdócio de Cristo vai nos possibilitar estar para sempre
na presença de Deus. Né? Então, isso é maravilhoso, foi um estudo maravilhoso, nos trazendo esperança de que Deus, na sua infinita graça, nos concede esse sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós, e por ele nós temos a oportunidade de viver para sempre na sua presença.